Alô, irmãos e amigos, bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui irmão Alexandre do canal Leia a Bíblia, para entrarmos no dia 126 de leitura da palavra, onde hoje nós iremos ler no Antigo Testamento o livro de 2 Samuel, somente o capítulo 22, e depois iremos começar a segunda carta de Pedro. Ontem nós terminamos a primeira carta de Pedro, lemos o capítulo 5, e hoje iremos ler a segunda carta de Pedro, capítulo 1, tudo bem? Leitura feita de modo alternado, Antigo e Novo Testamento, versão da Bíblia revista e corrigida e sem comentários dos textos lidos, tá certo? Graças a Deus estamos aqui por mais um dia, porque o Senhor tem nos feito prosperar. Pegue a sua Bíblia, logo mais estarei posicionando a webcam para fazermos uma oração e pedir ao Espírito Santo sabedoria e repreender qualquer tipo de interrupção nesses minutos que estaremos diante da sua poderosa palavra. Aguardo todos vocês e muito obrigado mais uma vez por as orações para que possamos terminar o projeto Leitura da Bíblia de Gênesis a Apocalipse no prazo de 1 ano. Muito obrigado. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor, meu Senhor. Estamos aqui clamando a Tua misericórdia e agradecendo por mais um dia de leitura da Tua poderosa palavra. Abençoa, meu Pai, a leitura agora tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Que possamos ter uma leitura agradável, Senhor, e que para a honra e glória do Teu nome, Senhor, possamos praticar esta palavra que nós lemos. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amados amigos, a leitura de hoje, segundo o livro de Samuel, será somente o capítulo 22, tem como subtítulo Cântico de Davi em ação de graças. Versículo 1 fala, e falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força de minha salvação, e o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, de violência me salvaste. O Senhor, digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei livre, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram. Cordas do inferno me cingiram e encontraram-me em laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e ao meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu a fumaça de seus narizes e da sua boca, carvões se incenderam dele. E abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu um querubim, e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas, e os dissipou, raios, e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram, pela repressão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio. E tirou-me para o largo e arrebentou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e de seus estatutos me não desviei. Porém fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostras sincero.
Com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz-ele os meus pés como os das servas e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos, que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escuro da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém, não houve libertador. Sim, para o Senhor, porém não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos de estranhos descaíram, e cingindo-se, saíram dos seus encerramentos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado salvação. E o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam, do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Glória a Deus. Somente aqui o capítulo 22. Vamos agora começar a carta de 2 Pedro. Segunda carta de Pedro. Vamos ler todo o capítulo 1, certo? Tem como subtítulo Prefácio e Saudação. Segunda carta de Pedro fala: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais fareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas,
ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhas lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem tem estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus pela palavra. Pai, muito obrigado. Mais um dia vencido, Pai, da tua poderosa palavra. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e permitido que possamos terminar este projeto de leitura bíblica no prazo de um ano. Mesmo em minhas dificuldades, Senhor, eu agradeço por cada dia de gravação. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu preciso. E que eu possa cada dia melhorar, meu Pai, nas minhas ações, no meu comportamento, pedindo sempre a tua misericórdia e sempre que o Senhor possa também permitir que eu termine em 365 dias a leitura de Gênesis e Apocalipse. Pode ser que um dia essa palavra sirva para alguém que não tenha ela escrita em papel ou traduzida no seu idioma por causa de algum governo, por causa de alguma pressão. Mas, Senhor, que fique esse registro aqui neste canal para aqueles que têm interesse em ouvir a tua palavra. Muito obrigado, meu Pai. Só tenho a te agradecer por tudo, porque sem ti eu nada poderia fazer. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Aleluia, irmãos. Como é bom ler a palavra do Senhor. Livros de promessas, livros em que nós aprendemos conhecimento sobre Deus. Como é maravilhoso. Dia 126, segundo livro de Samuel, capítulo 22, leitura do Antigo Testamento, e no Novo Testamento começamos a carta de 2 Pedro, capítulo 1, somente. Tudo bem? Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um e que amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando mais um dia, o dia de número 127, para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos e até amanhã.